substância desenvolvida aqui no Brasil com o potencial de fazer algo que, assim, até pouco tempo parecia ficção científica. Restaurar movimentos em pessoas com lesão na medula espinhal. E não, a gente não está falando de células-tronco. Exato, é uma proteína extraída da placenta humana que funciona como uma espécie de, andaime biológico para reconectar nervos que foram rompidos. O nome dela é polilaminina. E hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência, na esperança e também na complexa realidade que cerca tudo isso. Para entender essa história toda, a gente vai analisar o que é exatamente a polilaminina, como ela funciona, por que é tão diferente. Vamos seguir a jornada de mais de 20 anos de pesquisa, sabe? Desde os ratos de laboratório, passando por cães de estimação, até os primeiros e, impressionantes resultados em humanos. E por fim, a gente vai olhar para o agora, o momento atual. De um lado, a recém-aprovada fase de testes clínicos oficiais, do outro, uma corrida de pacientes aos tribunais para conseguir o tratamento. E para montar esse quebra-cabeça, nós fomos a fundo em todo tipo de fonte, né? Sim, artigos científicos que detalham o mecanismo, reportagens que dão nome e rosto a esses casos, e até, olha só, documentos oficiais da Anvisa e requerimentos do Congresso. É ali que a gente vê a tensão entre a urgência de quem sofre e o rigor que é indispensável da ciência. Certo. Então vamos começar pelo básico. O que exatamente é essa polilaminina? O nome soa complicado, mas a origem, como você falou, é a placenta humana, algo biológico. Exato. Pensa na laminina, a proteína original, como se fosse a arquiteta-chefe do nosso sistema nervoso quando a gente está na barriga da mãe. A arquiteta? Sim, é ela que cria as estradas, os caminhos por onde nossos neurônios crescem e se conectam pela primeira vez. O que a pesquisa da UFRJ, que já dura mais de 20 anos, conseguiu fazer foi genial. O que eles fizeram? Eles extraíram essa laminina de placentas humanas doadas que iriam para o lixo e a recriaram no laboratório na sua forma de polímero, ou seja, uma longa cadeia de moléculas. Eles basicamente devolveram para a proteína a capacidade natural dela de formar uma rede tridimensional. Vira tipo um gel. Uma rede, um gel. E como isso funciona quando é aplicado ali no local da lesão na medula? O que esse gel faz no meio daquele caos todo de um trauma? Então, ele tem uma ação dupla e muito inteligente. Pensa na lesão como, um prédio que desabou. Ok. A primeira coisa que polilaminina faz é agir como esse andaime que você mencionou. Ela cria uma estrutura física para os operários, que são as fibras nervosas, os axônios, poderem atravessar os escombros e se reconectar do outro lado. Sem esse andaime, eles simplesmente não passam. Não passam, ficam bloqueados. Mas essa é só a primeira parte. Você disse que a ação era dupla. Exato. E a segunda parte é talvez tão importante quanto. Usando a mesma analogia, logo depois do desabamento, começa um incêndio, uma reação inflamatória gigantesca. E esse incêndio secundário se espalha e destrói até as estruturas que sobreviveram ao colapso inicial. A polilaminina age também como equipe de bombeiros. Ela controla essa inflamação, acalma a situação, protegendo os neurônios que não foram destruídos no impacto. Ela preserva os circuitos que ainda estão lá. Espera um pouco. Isso muda tudo, porque quando a gente ouve falar em terapia regenerativa, a primeira coisa que vem na cabeça são as células-tronco. Sim, sempre. Mas o que você está descrevendo soa fundamentalmente diferente. Se a polilaminina é uma proteína, tipo colágeno, e não uma célula viva, isso quer dizer que não tem risco de rejeição? Exatamente. E esse é o grande pulo do gato, sabe? É o que torna essa abordagem tão revolucionária. Células-tronco são organismos vivos. O corpo pode olhar para elas e dizer, opa, isso aqui é um invasor, e aí ele ataca. Por isso precisa de imunossupressores com todos os efeitos colaterais. Certo. A laminina, por outro lado, é a mesma em todo ser humano. A sua é idêntica à minha. Por ser só uma proteína, o corpo reconhece como algo dele, não tem rejeição. Então, se eu entendi direito, o verdadeiro avanço aqui não é só o fato de funcionar, mas o fato de contornar o maior obstáculo da medicina regenerativa, o sistema imunológico. Perfeito. Não estamos falando de um tratamento super complexo, personalizado, mas de algo que poderia, teoricamente, ser produzido, armazenado e usado quase como um remédio de prateleira. Precisamente. A ciência sobre reconstruir nervos,
Mas a revolução está na simplicidade da aplicação. Como a própria líder da pesquisa, a professora Tatiana Sampaio, disse, o objetivo é que a polilaminina possa ficar pronta no freezer do hospital. Pronta para uso imediato depois de um acidente. Exato. Isso democratiza todo o conceito de terapia regenerativa. É incrível pensar que uma ideia tão elegante levou mais de 20 anos para chegar onde está hoje. Eu estava lendo sobre um dos estudos mais importantes, lá de 2010, com ratos, e o detalhe que me marcou foi que a medula deles não foi só danificada, ela foi completamente seccionada. Sim, cortada. Eles estavam literalmente reconstruindo a ponte do zero. E aquele foi um momento decisivo, porque até então o dogma na neurociência era que o sistema nervoso central de um adulto simplesmente não se regenerava. Ponto final. Não tinha conserto. Nenhum. Aquele estudo provou que, com o guia certo, com o andaime correto, a regeneração era sim possível. Foi essa prova de conceito que abriu as portas para tudo que veio depois. Inclusive para os estudos veterinários mais recentes que chamaram muita atenção, né? Ah, sim, o estudo com os cães, que foi publicado em 2025. Isso é fascinante, porque a gente não está mais falando de bicho de laboratório. Eram animais de estimação. Com lesões reais, crônicas. Exato. Eram 6 cães paraplégicos, alguns sem andar há anos, mesmo com cirurgia, com físio, e os resultados foram notáveis. 4 dos 6 voltaram a dar alguns passos, melhoraram a firmeza para andar. E o mais importante para a segurança: nenhum apresentou efeito colateral grave. Isso deu a confiança que faltava para dar o passo que todo mundo esperava. O salto para os seres humanos. Como foi essa ponte? É uma responsabilidade, nossa, imensa. Imensa. E foi assumida num estudo acadêmico inicial com 8 voluntários humanos. Pessoas que sofreram acidentes gravíssimos. Infelizmente, 2 não sobreviveram aos traumas iniciais. Mas os resultados com os 6 sobreviventes foram, nas palavras dos próprios pesquisadores, sem precedentes. Sem precedentes. Todos eles, sem exceção. Todos demonstraram recuperação de contrações motoras voluntárias abaixo do nível da lesão. E foi daí que surgiu o caso que meio que deu um rosto para essa esperança toda, o do Bruno Drummond de Freitas. O que as fontes contam sobre ele? O Bruno tinha 31 anos e depois de um acidente, o diagnóstico foi tetraplegia, perda de movimento e sensibilidade do pescoço para baixo. Nossa! Com o tratamento com a polilamina, ele não só recuperou contrações, mas com muita fisioterapia, ele voltou a andar. As imagens dele caminhando viraram um símbolo muito poderoso do potencial dessa pesquisa. Resultados assim em humanos, mesmo que num grupo pequeno, criam uma expectativa gigantesca. Então a pergunta inevitável é: onde a gente está hoje? Se os resultados são tão bons, o que impede que isso esteja em todos os hospitais? E essa é a parte complexa da história. O ponto de virada oficial aconteceu bem recentemente, em 5 de janeiro de 2026. O Ministério da Saúde e a Anvisa finalmente anunciaram a autorização para o início da fase 1 dos estudos clínicos. A fase 1, o primeiro degrau. O primeiro passo num longo e burocrático caminho para um tratamento ser aprovado para uso geral. Essa fase, que está sendo patrocinada pelo laboratório Cristália, vai avaliar a segurança em 5 voluntários. E quem são esses voluntários? Pelos critérios que eu vi, eles são bem específicos, né? Sim, isso é importante. Para esta primeira fase oficial, eles estão buscando pacientes com lesões completas e muito recentes. Recentes quanto? Ocorridas há menos de 72 horas. E que já tenham indicação para cirurgia. O foco inicial é em lesões agudas, sabe? Onde a intervenção precoce, antes de formar a cicatriz, pode ter um maior impacto. Mas as coisas não estão acontecendo de forma tão linear, né? Lendo os documentos, fica clara a existência de uma tensão enorme. De um lado, a ciência, com seu ritmo lento e necessário. E do outro, a urgência de quem não pode esperar. Exatamente, você tem o processo regulatório que precisa ser metódico. A própria Anvisa, meses antes de aprovar os testes, lá em 2025, afirmava publicamente que precisava de mais dados de segurança. E do outro lado, a pressão? Uma pressão social e política imensa.
Em setembro de 2025, por exemplo, um requerimento de informação foi protocolado na Câmara dos Deputados. Cobrando o que exatamente? Celeridade e transparência do Ministério da Saúde. O documento citava, com essas palavras, a grande expectativa social e a angústia com a demora. E essa urgência dos pacientes, das famílias, acabou abrindo um terceiro caminho. Um atalho. A via judicial. Exato. Antes mesmo de começar os testes oficiais, a Justiça já tinha concedido pelo menos 10 liminares, autorizando o uso compassivo da substância. O que, na prática, cria duas realidades paralelas. A da pesquisa formal, para o futuro, e a do tratamento individual, para o agora. Perfeitamente colocado. O caso mais recente que a gente encontrou foi de 12 de janeiro de 2026. O médico na Bahia sofreu um acidente gravíssimo. E aí? A família conseguiu uma decisão judicial e a própria equipe da UFRJ viajou até Salvador para realizar o procedimento. Isso mostra que as coisas estão acontecendo em duas velocidades, a da ciência coletiva e a da necessidade individual. Vamos dar um rosto para essa necessidade. Vamos falar desses casos que chegaram aos tribunais. O caso de Diogo Barros Brolo, de 35 anos, por exemplo. O que aconteceu com ele? O Diogo sofreu uma queda no trabalho, ficou paraplégico, perda total de movimento e sensibilidade da cintura para baixo. Cerca de um mês depois do acidente, por força de uma liminar, ele recebeu a aplicação da polilaminina. Vamos parar um pouco nisso. Um homem que perdeu toda a conexão com a parte inferior do corpo. O que acontece depois da aplicação? As reportagens descrevem que 2 semanas depois, ele começou a sentir um formigamento nas pernas. Uma sensação que ele não tinha há um mês. Uau! Pouco depois, ele conseguiu contrair voluntariamente o músculo do pé. Pode parecer pouco para quem vê de fora, sabe? Mas para alguém nessa situação, não é só um espasmo. Não. É o primeiro sinal de que o cérebro voltou a conversar com o corpo através daquela ponte que estava rompida. É o primeiro degrau de uma escada que ele achava que tinham retirado para sempre. É uma mudança de paradigma existencial. E a gente tem também o caso do piloto de motocross, Luiz Fernando Moser. Outro caso viabilizado pela justiça. Depois do tratamento, ele também começou a recuperar a capacidade de contrair músculos do corpo que antes estavam inertes. São esses relatos de pequenas vitórias que significam o mundo, que alimentam a esperança e aumentam a pressão por respostas mais rápidas. Diante de tudo isso, e olhando para o futuro, quais são os maiores desafios que a pesquisa enfrenta agora? Além da burocracia, claro. O maior desafio, e a própria professora Tatiana Sampaio faz questão de frisar isso em toda entrevista, é gerenciar as expectativas. Ela repete que ainda não se trata da cura, mas de uma esperança grande. E cientificamente? Cientificamente, o grande obstáculo agora é o tratamento de lesões crônicas, aquelas com mais de 1 ano. Por que tão mais difícil? Se funciona para lesões recentes, qual a diferença? A diferença é a cicatriz. Com o tempo, o corpo forma uma cicatriz densa no local da lesão. Uma barreira física quase impenetrável. Entendi. O andaime da polilaminina tem muito mais dificuldade para se estabelecer e guiar os nervos através dessa muralha de tecido cicatricial. A pesquisa para esses casos continua, mas está num estágio bem anterior. E os desafios logísticos? Sim. Padronizar a produção em larga escala, garantir que cada frasco do medicamento seja idêntico e monitorar os pacientes por anos para entender qualquer possível efeito adverso de longo prazo. Então, para a gente amarrar tudo, a história da polilaminina é a de uma inovação científica brasileira, nossa, absolutamente notável. Sem dúvida. Uma abordagem elegante, baseada numa proteína e não em células, com um mecanismo de ação claro e resultados preliminares que são, no mínimo, de tirar o fôlego. E agora ela entra na sua fase mais crítica, os testes clínicos oficiais. Mas, ao mesmo tempo, a urgência de quem vive essa realidade criou um caminho paralelo e mais rápido nos tribunais. E isso nos deixa com uma questão complexa, que transcende a ciência e toca no coração do que a gente é como sociedade. Qual seria? Quando uma pesquisa para uma condição sem tratamento mostra resultados tão promissores, como a gente equilibra o processo lento, metódico e essencial da validação científica com a esperança imediata e desesperada dos pacientes e de suas famílias?
Qual é o ritmo certo para uma revolução na medicina quando, para algumas pessoas, cada dia de espera é uma vida